Mais uma aqui. Agora do arroba... Ih, menino, Marina tá mexendo nas paradas aqui, cara. Marina, tá tudo bem? Você tá entendendo? Marina, tá entendendo? Pra mim, tá entendendo, Marina? Então tá, qualquer coisa você pode levantar o dedo e participar, tá? A Dia ela só fala aí pra me sacanear. É ficar rindo, ficar caçoando de mim, tá? Marina, você fala comigo também? Então tá. Olha só, agora, Marina, eu vou tirar do arroba Felipe10YBT6. Ah, ele de novo, Filipão, participando aí com a gente. Arroba Felipe10YBGT6B. Caraca, falei benzão, né? Rapidão. Ele quer saber agora sobre a crise do café e a pergunta dele é a seguinte. Hashtag 12HNerds. O café teve sua crise em qual década? Caraca, gostou do tom de pergunta, ó. O café teve sua crise em qual década? Ah, foi muito bom. Galera, vamos lá, pessoal. Então, cuidado, né? Qual crise do café? Qual café que a gente está falando? De qual região que a gente está falando? Ah, então, pera, isso que eu quero saber. Então, vamos lá, pessoal. Vamos entender que o café aqui ele não foi sempre o nosso grande produto, não, né? Qual foi o nosso primeiro grande produto aqui que puxou a pauta de exportação dessa América Portuguesa, desse Brasil colônia? Muito bem, o açúcar, né? O açúcar foi ali o grande produto, a produção de açúcar, legal. Até pelo menos, até hoje, tá? Somos grandes, esse cuidado que eu quero que você tenha. Até hoje o Brasil é um grande produtor de açúcar mundial. Beleza. Então o Brasil produziu muito açúcar, era referência de açúcar, uma das maiores referências no planeta, tá? Exportou muito açúcar para a Europa, mas realmente ali depois da expulsão dos holandeses em 1654, a coisa não ficou um pouco pior. Os holandeses foram produzir açúcar nas Antilhas e tal. Teve uma decadência da economia açucareira, mas não acabou. Cuidado. Aí tínhamos outras culturas, algodão, fumo, tá. Agora, quando a gente chega no século XVIII, nesse final do XVII, XVIII, vem a mineração. Pô, beleza. Aí a grande atividade econômica nesse período, né, que destaca a América é a mineração. Beleza, imagina isso. Primeira metade do século XVIII, picos de mineração, e ela entra em decadência. Quando a gente chega no início do século XIX, nós estamos realmente com problemas, né? A gente não tem mais o café, o açúcar está em decadência, nós temos uma economia que está muito complicada. O Brasil se torna independente no período onde nós não temos um produto que puxa essa pauta de exportação, é uma crise econômica. O primeiro reinado brasileiro é uma crise econômica bizarra, né? Tudo bem que quando o Dom João foi embora, levou o dinheiro do Banco do Brasil, né? Quebra o Banco do Brasil, mas depois a gente vai ter uma falência do Banco do Brasil de novo em 1829. A nossa crise de 29, nossa primeira crise de 29 é 1829. Tá? Então temos uma quebra ali, é muito complicado, uma crise econômica muito complicada. Aí vem na regência que começa a despontar essa produção de café. Esse café, né, ele veio ali, Francisco Palheta, né, trouxe as primeiras mudas desse café, pelo menos a história do café diz isso. Não é à toa que aqui no Rio de Janeiro tem um café muito tradicional chamado Café Palheta. Vocês conhecem, menina? Marina conhece? Djé conhece? Não, Djé não é do Rio, né, Djé? Não é do Rio. Aqui no Rio tem um Café Palheta que é tradicionalíssimo, né? Até inclusive ali na Praça Sans Pena, que é um dos centros comerciais do Rio de Janeiro, eles acabaram o Café Palheta, mas virou uma farmácia, mas eles deixaram um pedacinho do Café Palheta ali só por causa da tradição. Você vê que é interessante, parada muito forte. E no aeroporto também tem um Café Palheta. Mas aquele ali da Praça Sans Pena é o mais tradicional. Eles mantiveram dentro da farmácia um cafezinho assim, palheta. Né? Serve esse café ali só pela tradição da coisa, pelo nome, né? O palheta. Então, não conhece mesmo, né? Mas viu aí as fotos? Né? Então, é muito tradicional. Né, e dado o nome, né, foi muito tradicional pela história do Rio de Janeiro e tal, né, o Rio Antigo e tal. Bom, e aí você tem, então, uma expansão desse café, começa a ganhar essa projeção ali no período da regência. E ele vai despontar no segundo reinado, mas num primeiro momento ele desponta no chamado Vale do Paraíba. Ali aquela parte de Resende, Queluz, né, então toda essa parte do Vale do Paraíba carioca, indo até o Vale do Paraíba paulista, a produção de café explodiu, onde surgiram os famosos barões do café, não é? Onde os escravos foram utilizados em larga escala ali. Então esse café, ele teve o seu auge realmente, né? A partir da década de 30, pega a década de 40, foi o auge desse café. Tá? O auge desse café do Vale do Paraíba. O problema é que esse café, ele vai começar a sofrer com a concorrência do café paulista, quando na década de 50 nós temos o boom do oeste cafeeiro. E por que isso acontece, gente? Qual é essa ideia do boom do oeste cafeeiro? Bom, primeiro, o café no Vale do Paraíba, deixa eu botar aí pra vocês. O café do Vale do Paraíba, ele era produzido em costas, tá?
Então esse café era produzido aqui. Primeiro, não era um café produzido assim, era só café? Não. Tinha café e produziam outras coisas no meio do café aqui. Não havia uma sistematização, uma organização dessa produção. Eram poucos escravos tinha um escravo para trabalhar com 3 mil pés de café. Então era um trabalho deficitário, era uma agricultura não tão organizada. O transporte desse café era feito no lombo de mulas, embora fosse próximo do porto do Rio de Janeiro, mais próximo, né? O transporte era muito precário. Então esse café ele acabou não sendo um café, contra um café de altíssima qualidade. E, olha aqui um problemão, hein? Olha aqui um problemão. Como ele estava ali nas encostas, né? Ele sofreu muito um processo que você conhece bem, que o professor de geografia fala muito, que é um processo de lixiviação, né? A lixiviação, a lavagem do solo. Chovia muito, isso acabava o quê? Lavando o solo. E aí, então, a produção desregrada aqui, sem um processo, né, de cuidado com esse solo, fazendo que esse solo fosse perdendo a sua riqueza, a sua capacidade produtiva. Então, e aí, nesse momento, você tem, a partir da década de 50, em 60, o Oeste Paulista explodindo, né, com a famosa terra roxa, né, uma terra roça, terra vermelha, tá? Então, uma terra muito boa, uma produção muito bem organizada, aqueles cafezais organizadinhos, você vê assim, aqueles corredores de rubiácea. Aquilo é São Paulo, aquele é o Oeste Paulista, Campinas, Ribeirão Preto. Então, exatamente, vamos lá, nós temos dois fatores, né, que vão explicar bastante isso. Primeiro, essa concorrência desse café de altíssima qualidade que a gente vai ter lá no Oeste Paulista, tá? Que a gente vai ter lá a vinda dos imigrantes, né, um trabalho bem mais organizado, uma produção bem mais organizada. Esse café vai ser beneficiado nos centros ali de São Paulo, Rio de Janeiro também. Então, e também tivemos, claro, o motivo da decadência do Vale do Paraíba, é importante que fique claro isso, né? Porque o Oeste Paulista vigorou, pô, a gente teve aí o Império inteiro, né? Os grandes cafeicultores, a Primeira República inteira. E até hoje o Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo, tá? Em grande parte esse café proveniente de São Paulo e Minas Gerais. E quando a gente fala em decadência do café, que fique claro que a gente está falando da decadência do Vale do Paraíba. E principalmente o desgaste desse solo, tá? Então, além, claro, desse café de alta qualidade, tal, produzido no Oeste Paulista, o desgaste do solo, principalmente pela lixiviação, tá? E pela produção desregrada nessa região, fez com que fosse o motivo, né, o principal motivo, fez com que houvesse uma grande decadência dessa, não só dessa produção, mas da própria elite, dos próprios barões do café, né? Lembre-se até que a gente comenta que esses barões, no final do século XIX, sua grande propriedade eram seus escravos, e que por isso a abolição da escravidão foi um duro golpe. A abolição da escravidão sem indenização foi um duro golpe, principalmente nesses barões do café, nesse Vale do Paraíba. Eu mesmo visitei uma fazenda, meu filho também visitou pela escola dele, foi numa fazenda de Pedras Altas, eu acho, se não me engano, em Piraí, que era uma fazenda onde se produziu muito café e tal. E aí você vê que a principal atividade econômica hoje ela é criatória, né? Então você cria gado, você tenta algumas coisas que ainda possam, porque aí o gado você tem uma alimentação por ração e tal, o papai, você não depende tanto desse pasto, né? Porque se a gente fosse também pensar nessa época, né, o gado precisava, o gado que era criado solto no Brasil, né, a nossa pecuária foi, principalmente a pecuária extensiva, no período colonial, precisava muito daquela vegetação ribeirinha e tal, então a proximidade de rios era muito importante. Hoje no Vale do Paraíba tem muita atividade criatória, mas realmente o café decaiu muito ali. Beleza?